Obrigado, pastor. Boa noite, irmãos. Nós temos caminhado aqui ontem e hoje pela manhã, nós temos caminhado estudando as tríades na carta de Judas, os conjuntos que Judas apresenta de 3 elementos ao longo da sua argumentação, ao longo da sua exortação, porque nós aprendemos, estudando os versículos iniciais da carta de Judas, nós aprendemos que a carta de Judas é isto, é uma exortação. Judas não pretendia escrever uma exortação a princípio, conforme ele mesmo confessa aqui. Ele escreveu uma exortação à igreja porque ele se sentiu obrigado a fazer isso. Ele foi constrangido a fazer isso. E ele foi constrangido a fazer isso porque a igreja à qual ele se dirige era uma igreja que estava sendo ameaçada por pessoas, homens, talvez mulheres também, que de modo sorrateiro, traiçoeiro, o texto diz que eles agiram de modo dissimulado e dessa forma se introduziram, se infiltraram na igreja e conquistaram de alguma forma um espaço ali. E talvez estivessem até exercendo funções de liderança na igreja. E, no entanto, eram homens que tinham uma doutrina corrompida. Nós não sabemos exatamente os contornos exatos da doutrina falsa ou das doutrinas falsas que estes homens proclamavam ali. Mas uma coisa é certa, essas doutrinas corrompidas estavam produzindo vidas que combinavam com elas. As doutrinas corrompidas estavam produzindo vidas corrompidas também. E por causa disso, então, Judas exorta aquela igreja a batalhar. Convoca todos os crentes para que eles se tornem numa espécie de exército, um grande pelotão. Deixar de lado por alguns momentos aquele lado gostoso da vida cristã que é marcado só por comunhão, por cânticos, por louvores. Mas Judas os convoca para uma guerra, dizendo: é momento agora de lutarmos uma batalha árdua, que exige esforço, dedicação, empenho. Vocês têm que lutar pelo quê? Pela fé. A fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, porque a fé está sendo atacada e o resultado disso são vidas apodrecendo dentro da igreja, corrompendo o verdadeiro evangelho. Então Judas exorta a igreja a fazer isso, a igreja a se tornar um verdadeiro batalhão, um verdadeiro exército e resistir diante dos ataques dos falsos mestres. E nós temos aprendido aqui que essa é uma responsabilidade de todos nós. Nós, os crentes, temos que conhecer a nossa fé. E quando Judas usa a expressão fé, mais uma vez é bom destacar, quando Judas usa a expressão fé, ele se refere à fé no sentido objetivo, o conjunto de verdades que nós adotamos. O conjunto de verdades reveladas por Deus e entregues à igreja por meio do ministério dos apóstolos. O conjunto de verdades registradas nos escritos do Novo Testamento. Judas fala: vocês têm que lutar por essa fé. Nós temos que conhecer essa fé. O texto fala que essa fé, esse conjunto de verdades que Judas chama de nossa fé, esse conjunto de verdades é a base da nossa edificação. Judas chama essa fé de fé santíssima. Ela é santíssima. Ela foi entregue a nós. Nós não a inventamos. Nenhum homem a inventou.
Deus a entregou a nós por meio do ministério santo dos apóstolos. E nós temos que proteger, lutar por essa fé, porque ela é uma fé que foi entregue a nós, ela é uma fé santíssima e ela é a base da nossa edificação. Judas diz: edificando-vos na vossa fé santíssima. Nós, dos dias modernos, acreditamos que a edificação espiritual ocorre quando nós nos sentimos muito emocionados. Nós entendemos, nós conectamos a edificação espiritual como algo ligado ao coração, às emoções. Nós vamos a uma igreja e participamos ali de um tempo de louvor muito emocionante, muito tocante. Nada de errado com isso. É bom nos emocionarmos, é bom sermos tocados por palavras, por melodias bonitas, desde que as letras sejam verdadeiras. Isso é bom, isso faz parte da nossa espiritualidade, isso faz parte do culto cristão, isso faz parte até da nossa saúde emocional e espiritual. Mas Judas ensina que a nossa edificação não procede disso. Essas coisas são boas, essas coisas são saudáveis, mas a nossa edificação não procede disso. Judas diz: nós somos edificados por meio da nossa fé santíssima. Ela é a base da nossa edificação. Ele diz: edificando-vos sobre a vossa fé santíssima. Eu construo a minha saúde espiritual, eu construo a minha vida cristã sobre essa fé santíssima. A edificação espiritual passa pela cabeça, antes de passar pelo coração. Passa pelo intelecto, antes de passar pelo coração. A nossa fé é uma fé inteligente que exige o estudo. Eu tenho que conhecê-la, eu tenho que estudá-la, eu tenho que me debruçar sobre as páginas do Novo Testamento para conhecer essa fé que foi entregue de uma vez por todas aos santos. Eu tenho que conhecer as profundezas dela, tenho que memorizá-la, defendê-la, amá-la, conhecer cada um dos seus contornos para saber se ela está sendo ameaçada ou não. E isso não só por razões apologéticas, como é a razão principal aqui da carta de Judas, mas isso também para que a minha vida seja edificada, para que eu não seja um menino levado ao redor por qualquer vento de doutrina, para que eu saiba conduzir com firmeza o meu casamento como um homem cristão maduro, para que eu possa construir um casamento não sobre as minhas emoções ou sobre as circunstâncias ou sobre as verdades que o mundo anuncia por aí afora, mas que eu possa construir meu casamento sobre as bases da sã doutrina, para que eu conheça quem é Cristo e como ele se relaciona com sua igreja, para que dessa forma eu possa saber como eu devo me relacionar com a minha esposa e como a minha esposa deve se relacionar comigo. Isso tudo com base na sã doutrina. Eu devo conhecer a sã doutrina para que eu construa o meu testemunho sobre ela, seja onde eu estiver. Na universidade, onde todo tipo de corrupção existe. Na minha família, onde muitas vezes estou cercado por pessoas más dentro da minha própria casa. Saber como me comportar ali dentro, como agir, como falar, como dar testemunhos, e edificando esse testemunho cristão sobre o quê? Não sobre emoções, não sobre momentos marcantes na minha vida em que eu começo a chorar porque cantei um hino bonito. Não, mais do que isso, muito mais do que isso. Mas porque eu edifiquei a minha vida, o meu modo de pensar, a minha visão de mundo, a minha visão da igreja, a minha visão da verdade sobre a fé santíssima. É o alicerce sobre o qual eu construí a minha vida. Então, sem isso, a nossa vida cristã desaba, enfraquece, morre. Nós rastejamos como cristãos. E Judas sabia disso. Ele disse: na igreja de vocês entraram sorrateiramente mestres falsos. E eles estão atacando exatamente os alicerces. E se eles removerem esses alicerces, se eles criarem rachaduras nesses alicerces, e vocês perderem a consciência do que são esses alicerces e se afastarem desses alicerces, vocês não serão edificados. Pelo contrário, vocês vão seguir esses homens, e o caminho deles, o final do caminho deles, nós sabemos qual é. É a destruição, é a desgraça completa. Por isso, então, Judas nos exorta através de suas tríades. Hoje pela manhã, nós estudamos uma delas, mais uma delas, nos versículos 5 a 7.
quando Judas nos deu exemplos acerca da destruição dos maus. Ele falou sobre, nós estudamos hoje, Judas falando sobre a destruição dos israelitas rebeldes. Ele diz que eles foram destruídos, mostrando com isso que os rebeldes são destruídos, dizendo com isso que os falsos mestres seriam destruídos. Depois ele prossegue e fala sobre os anjos que não guardaram seu estado original. Eu mencionei aqui, comentei, esse texto é algo relacionado a Gênesis 6 e também ao livro de Enoque. E Judas usa esse texto, e especialmente a interpretação popular desse texto nos seus dias, para mostrar mais uma vez que os que agem mal, que os que abandonam seu estado original de um procedimento correto, e abandonam esse procedimento correto e trilham por caminhos de maldade, no final também experimentam angústia. Ele não fala agora de destruição, ele fala sobre o juízo do grande dia, ampliando o grau e a severidade do castigo. E por último, ele menciona o último elemento da tríade, ele menciona Sodoma e Gomorra, que vivenciaram a sua promiscuidade por meio de desvios sexuais. Os falsos mestres eram assim também. Os falsos mestres, como nós já vimos e veremos hoje mais uma vez, os falsos mestres seguiam nesse caminho também, da promiscuidade sexual. E Judas então se refere ao castigo desses homens, usando agora um termo ainda mais intenso, mais denso, que é a expressão fogo eterno. Destruição, juízo do grande dia e fogo eterno. E com isso então, Judas traz à nossa mente a grande realidade da perdição futura, dizendo, nós não devemos brincar com essas coisas. Os homens que ensinam mentiras são incrédulos. Eles não fazem parte do nosso grupo. Existe o nós na carta e existe o eles. Esses homens não pertencem ao grupo que nós chamamos de nós. Eles não desfrutam da nossa comum salvação. Eles não foram chamados, não são amados e, pelo que nós vemos aqui, eles não são guardados. E as pessoas nessas condições têm um destino terrível, que é a perdição eterna, é a destruição, é o juízo do grande dia, é o fogo eterno. E com isso Judas resgata mais uma verdade importante para os dias de hoje. Nós temos que estar cientes de que existe uma perdição terrível aguardando os incrédulos na eternidade. Os incrédulos que estão presentes aqui hoje devem estar cientes disso. Esse tipo de discurso, nos dias modernos, caiu no ridículo, porque dizem que a mente moderna ela não consegue suportar a ideia de um castigo eterno pós-morte. Ele diz que o homem intelectualizado ele não consegue conviver com essa noção. Mas o que nós temos que dizer é o seguinte: as nossas noções modernas ou pós-modernas não alteram em nada a realidade. O fato é que a revelação divina afirma que aqueles que não creem no Filho de Deus, a ira de Deus sobre eles permanece. E essa ira é uma ira que vai se manifestar de modo ainda mais intenso no dia escatológico, no dia futuro. E essa ira vai se manifestar através desses elementos, esses fatores são mencionados aqui: destruição, juízo do grande dia e fogo eterno. As nossas noções, as nossas disposições de aceitar ou não isso, as nossas inclinações de chamar isso de mito ou não, não alteram em absolutamente nada a realidade supra-histórica, futura da perdição eterna dos incrédulos. Se você não é crente, é muito importante que você se aproxime do Senhor e diga: Senhor, antes de tudo, salva-me. Salva-me. Salva-me não dos meus problemas financeiros. Eles sempre existirão, isso eu lhe garanto. Sempre existirão. Eles não vão te deixar nem mesmo na morte. Você vai morrer devendo o caixão. Seus problemas financeiros sempre existirão. Não tenha dúvida disso. Sempre.
Não importa quanto você ganhe, sempre você terá dificuldades, lutas, desafios no campo financeiro. Não peça necessariamente para ele te livrar dos seus problemas de saúde. Não é errado você pedir que Deus te dê saúde. Não é errado. Mas não é dessa salvação que estamos falando aqui se você não é um crente. O Senhor ouve. O Senhor atende aqueles que clamam a Ele dizendo: Senhor, estou doente, me ajuda, cura-me. O Senhor já me socorreu, eu quase morri há 3 anos atrás. E no leito de hospital eu clamava dizendo: Senhor, me ajuda, me cura, eu não aguento mais, não suporto mais. Eu me vi à beira da morte. E o Senhor me ouviu, me atendeu na sua bondade, na sua graça, e recuperou minha saúde, devolveu minha saúde. Hoje estou aqui com vocês pela graça dele. E cada dia que eu vivo cada dia pela graça dele. Porque eu sei que não poderia estar aqui se não fosse a sua bondade que me tirou daquele leito de hospital. Não é errado então pedir essas coisas, mas o incrédulo, o não crente, tem que se aproximar de Jesus em primeiro lugar com outro pedido. Não com pedidos de saúde ou de recursos financeiros. Deve se aproximar do Senhor numa outra condição, dizendo: Senhor, eu estou longe de Ti. E a Sua palavra diz que o meu destino é a perdição eterna, é o juízo do grande dia, é o fogo eterno, é a destruição sem fim. Eu quero pedir então que o Senhor me salve. Salva-me, Senhor. Salva-me. A Bíblia diz: quem invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Senhor, eu estou aqui para invocar o seu nome, pedindo: perdoa-me, coloca-me na sua família, remove a minha culpa, dá-me uma herança com os santos, pela fé em Jesus. Jesus morreu pelos meus pecados. Ele morreu como substituto pelos meus pecados. Ele morreu a minha morte. Era para eu receber o salário da morte. Era para eu receber o salário do pecado, que é a morte. Mas o Senhor Jesus recebeu o salário em meu lugar. Eu quero então pedir que o Senhor me conceda os benefícios desta morte. E me perdoe, me lave, me salve. Salva-me, Senhor, eu sou um pecador, estou perdido. Salva-me. Essa é a oração mais importante. Esse é o clamor mais importante que alguém pode fazer. Se você não fez ainda isso, você não sabe, você não tem noção do perigo que você está correndo. E o mundo vai lançar nuvens na frente dos seus olhos, para que você não perceba esse perigo. O mundo vai lançar distrações diante dos seus olhos. Coisas que vão fazer você dizer que nada disso tem sentido. Filosofias mentirosas, mundanas, carnais, diabólicas, para tirar isso da sua cabeça, para tirar isso que eu estou dizendo da sua cabeça. Mas a palavra de Deus continua sólida e firme como uma rocha, dizendo: há uma destruição futura, há um juízo do grande dia, há um fogo eterno, e ele paira sobre a cabeça de todos aqueles que não clamaram pelo perdão de Jesus. Você tem que se aproximar dele e dizer: Senhor, livra-me do destino dos falsos mestres. Perdoa-me, lava-me, salva-me. E ele ouvirá, e perdoará, e salvará. Nunca, em nenhum momento na história da humanidade, essa oração não recebeu como resposta um sim. Todos os que fizeram esta oração ao longo de todos os milênios da história da humanidade, todos os que disseram salva-me, receberam como resposta um sim. Faça essa oração antes que seja tarde. Meus queridos, nós vamos ver mais uma tríade. E a tríade que aparece agora é uma tríade presente nos versículos 8 a 10. Essa tríade que nós vemos aí apresenta a ilusória superioridade dos falsos mestres. Acho que tem um slide antes, não tem? A ilusória superioridade dos falsos mestres. Aí você tem, e isso nós vemos nos versículos 8 a 10. Quero que você me acompanhe aqui. Note bem,
a carta de Judas pode não ser muito popular hoje, dada a sua severidade. E dado também o fato dele usar muito de literatura não canônica, como nós temos visto. Judas usa, por exemplo, 1 de Enoque, e isso assusta um pouquinho os crentes de hoje. Então eles tentam evitar um pouquinho, os pastores tentam evitar falar de Judas. O pastor Joverci é uma exceção, que há 4 anos atrás pregou corajosamente na carta de Judas. Porque Judas representa um desafio para os pastores, porque Judas faz uso de muita literatura não canônica. E isso é um incômodo para os pastores, nós pastores, que prezamos tanto pela revelação bíblica de fato, e Judas fazendo uso dessa literatura, desse tipo de literatura, nos incomoda um pouco. Mas não somente isso, mas Judas também é pouco conhecido e pouca atenção é dada a Judas, porque Judas é severo demais. Os irmãos têm visto aqui a severidade de Judas. Acabei de mostrar na tríade acerca do destino dos falsos mestres a sua intensa severidade. E os ouvidos de hoje, do homem moderno, têm dificuldade com isso. Nós não suportamos sermões severos, palavras severas. Para nós todos estão certos. O que depende, o que importa é a sinceridade das pessoas. É isso que importa. O resto é secundário. Nós pensamos assim, quando Judas não. Judas apresenta as suas ideias, os seus conceitos com extrema severidade. E, por causa disso, na antiguidade, Judas era muito mais popular do que hoje. Tanto que, se os irmãos lerem a segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, os irmãos verão praticamente uma cópia da carta de Judas em 2 de Pedro. 2 de Pedro foi escrita depois de Judas. E é bem provável, é certeza absoluta, considerando a semelhança da linguagem, que Pedro usou a carta de Judas para compor a sua segunda epístola. E isso mostra que a carta de Judas era muito conhecida. Provando com isso até que a ameaça dos falsos mestres sempre rodeou a igreja. E não é diferente nos dias de hoje. Os versículos 8 a 10 mostram como os falsos mestres se apresentam. Nós já vimos algo do perfil dos falsos mestres quando olhamos para a tríade do versículo 4. Agora, no versículo 8, nós aprendemos como os falsos mestres se apresentam. E quando nós olhamos para alguns aspectos dessa tríade, nós dizemos o seguinte: eu acho que eu conheço pessoas assim. Eu acho que eu conheço um falso mestre. Não se assuste. Certamente você conhece. Eu conheço vários falsos mestres. Cada vez que eu ligo a TV, eu vejo 3 ou 4. A televisão é um espetáculo de falsos mestres. Homens ali se apresentando com uma superioridade, se apresentando ali como detentores de um conhecimento, de uma autoridade, de uma posição que nenhum crente comum é capaz de alcançar. E como isso é quando nós olhamos detalhadamente para essa postura? Bem, se nós olharmos o versículo 8, nós veremos 3 elementos, 3 fatores que apontam para essa suposta superioridade. Pode mostrar aí o primeiro deles. Veja aí, os falsos mestres. Isso é uma marca distintiva, constante, sempre presente nesses homens. Eles afirmam ter revelações especiais. A fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, para eles não é suficiente. Eles têm que ter mais revelações. Tem que ter mais. Revelações que deem apoio ao seu comportamento. Eles querem agir de uma determinada forma. Para isso precisam de um fundamento espiritual que sirva como base de sustentação para suas mentiras.
Então você diz, mas como você ensina algo assim? Deus me revelou. Deus me revelou. E quem é você para dizer que não? Eu tenho da parte de Deus certos contatos especiais. Eu recebo dele certas orientações especiais. O Senhor fala comigo. O Senhor se relaciona comigo de um modo diferente. Você não entende o que acontece comigo. O que acontece comigo é algo especial. Você não tem noção do que Deus fala comigo nas suas revelações a mim. E vejam então como começa o versículo 8. O texto diz assim, ora, estes, vejam bem, Judas continua a falar do eles, não está falando do nós, ele continua falando do eles. Ele diz, estes da mesma sorte, comparando-os com os homens de Sodoma, com os homens de Gomorra, são pessoas imorais, ele vai dizer isso na sequência, mas antes ele acrescenta um fator importante. Estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados. O que esses homens faziam? Esses homens tinham sonhos. E esses sonhos, segundo eles, eram sonhos que vinham de Deus. Eles contavam suas visões, como diz Paulo. Eles contavam orgulhosamente as suas visões, as revelações que tinham. E essas visões e revelações que tinham serviam de base para o que vem depois. O texto fala, não só contaminam a carne, ou seja, eles tinham visões, sonhos, revelações que serviam de base para a contaminação da carne, que é o que vamos explicar o significado daqui a pouquinho. Mas vejam o que diz aí o texto, eles são sonhadores alucinados, e esse tipo de falso mestre sempre existiu na história bíblica, existe hoje também, esses homens existem hoje, têm sonhos, têm visões, têm revelações, e usam isso para justificar suas mentiras. Vejam o que diz, os irmãos devem acompanhar a leitura de Jeremias 23, vejam como já nos tempos de Jeremias, no 6º século antes de Cristo, esse problema estava presente. Jeremias 23, 25 a 32. Vejam o que diz o texto. E como a igreja moderna precisa de um alerta especial sobre esse assunto. Porque nós temos muitos sonhadores alucinados hoje em dia. Temos muitos falsos mestres dizendo, sonhei, sonhei, sonhei. Deus me revelou, Deus me revelou, Deus me revelou. E não estão pregando a palavra de Deus, estão pregando os seus sonhos. Não estão pregando a palavra de Deus revelada, a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Não. Estão pregando as suas alucinações. Os seus insights pessoais. As coisas que acreditam muitas vezes que Deus revelou, quando na verdade não passou apenas de um sonho como outro qualquer. O texto de Jeremias diz assim, Jeremias 23, 25 a 32. Vejam como a igreja precisa desse alerta hoje em dia. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, diz o texto, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Parece que Jeremias escreveu isso hoje cedo. Parece que escreveu isso hoje pela manhã. Como nós vemos isso? Sonhei, Deus me revelou, tive uma visão, e assim a coisa vai. Homens, mulheres, profetas, profetizas dizendo isso o tempo todo. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Eles inventam coisas e proclamam essas coisas que inventam. Os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. É isso que deve ser dito. Se você teve um sonho, diga isso, eu sonhei. E o que é um sonho? É um pensamento que você tem dormindo. Os pensamentos que você tem acordado já não valem muito. Imagina os que você tem dormindo.
Você teve um sonho? Diga isso apenas. Teve um sonho interessante, nada além disso. Não, o Senhor me revelou, o Senhor me disse, nada disso. Você teve apenas um sonho, diz o texto, conte isso como um sonho. A palavra de Deus é diferente. A palavra de Deus deve anunciá-la. E o texto diz aqui, que tem a palha com o trigo. Sonho é palha. A palavra é trigo. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Nós não precisamos de sonhos. Nós não precisamos de revelações adicionais. Nós precisamos do fogo. Nós precisamos do martelo. Do fogo da palavra que incendeia. Do martelo que esmiuça a penha. É por isso que as conversões verdadeiras não estão acontecendo. Porque a penha dos corações não está sendo esmiuçada pelo martelo da palavra. Precisamos de pregadores, não de sonhadores. Jovens que estão aqui, precisamos de pregadores, não de sonhadores. Pastores que estão aqui, precisamos de pregadores, não de sonhadores. De homens que explicam a palavra de Deus, que dão ao povo trigo e não palha. Que fazem do seu púlpito uma fonte de fogo. Que fazem da sua palavra um martelo, porque a palavra de Deus sendo pregada, e não um lugar onde são compartilhados insights pessoais, brincadeiras, sonhos, inclinações próprias, pensamentos da pessoa, preferências do indivíduo. Não. Precisamos do fogo e do martelo. Portanto, diz o texto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. Falam o que vem ao coração e afirmam, ele disse, quando ele não disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a esse povo, diz o Senhor. Jeremias disse isso no ano 600, mais ou menos, antes de Cristo. Mas esse texto é para nós. Esse texto foi para os leitores de Judas, porque sonhadores alucinados compartilhavam ali as suas visões, e com isso faziam o povo errar, porque não estavam anunciando a santa e pura palavra de Deus, o fogo, o martelo, mas palha apenas. E o povo estava sendo levado ao erro, como nós aprendemos na carta de Judas, muitos estavam sendo levados para o caminho do mal. Porque a mentira era pregada com base em sonhos. Cuidado, você que está aqui, cuidado com os sonhadores. Cuidado. Se você conhece um líder, um mestre que diz, eu tive uma visão, Deus me revelou, e blá, 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 fuja desse homem. Fuja dessa pessoa. A verdade, a fé foi entregue uma vez por todas aos santos. E é isso que deve ser anunciado e pregado. Eu já tive vários sonhos. Tive sonhos estranhos. Tive sonhos intrigantes. Tive sonhos misteriosos. Meus irmãos, eu poderia fazer um estardalhaço com os sonhos que eu já tive. Eu tive sonhos envolvidos em mistérios. Eu poderia, meus irmãos, eu poderia fazer uma série de conferências chamada Os Sonhos de Granconato. Sim, vocês ficariam impressionados com os sonhos que eu já tive. Meus irmãos, todos aqueles sonhos que eu tive, misteriosos, enigmáticos, cheios de mistérios, eram apenas palha. Não servem para nada. O que eu tenho que compartilhar com vocês não são meus sonhos. O que eu tenho que compartilhar com vocês
É a palavra santa de Deus. Fogo. É fogo. Tem que botar fogo aqui nesse. Eu tenho que ser um lançador de chamas. Tem que ser um incendiário aqui. E compartilhar com vocês a palavra ardente de Deus. Eu tenho que subir no púlpito com um porrete na mão. Com um martelo na mão. E arrebentar tudo. É isso que eu tenho que fazer. E no final, os irmãos queimados, incinerados e arrebentados saírem daqui com a alma alimentada pelo trigo maravilhoso de Deus. Porque o seu fogo refrigera e o seu martelo constrói. Assim é a palavra de Deus. É alimento para nós. E apanhamos muitas vezes. E somos incinerados muitas vezes e quebrantados muitas vezes. Mas quando vamos embora descobrimos: o Senhor me ama e me alimentou nesta noite. É disso que precisamos, amados. É disso que precisamos. Mas os falsos mestres oferecem palha, sonhos, ilusões. Não sigam esses homens. Vocês morrerão de fome. Mas vejam, o segundo fator presente ali. Talvez, nós não sabemos, talvez esses homens, com base nesses sonhos, estavam também desvalorizando a pureza do corpo. É muito interessante perceber como o desvio doutrinário sempre é acompanhado pela imoralidade. Aliás, na antiguidade, o grande Irineu de Leão, que foi um mestre, um grande apologista na Gália, onde hoje é a França, no século II, ele disse algo que realmente expressa uma realidade que perpassa os séculos. Ele disse o seguinte: os falsos mestres têm somente 2 objetivos. 2 apenas. Quais são? Primeiro, ganhar dinheiro de você. Esse é o primeiro objetivo. O falso mestre, o objetivo primário dele é dinheiro. Ele vai querer exercer autoridade, ele vai querer fama, ele vai querer poder, mas para quê? Para que ele quer autoridade, fama e poder? Um objetivo só, primário: obter vantagem financeira a partir do seu trabalho. Ele vai arrancar de você o que ele puder. O falso mestre é assim. Esse é o primeiro objetivo dele. Sabem qual é o segundo? Irineu de Leão já dizia no seu tempo. Irineu de Leão teve que lidar com cerca de 800 seitas na Gália. Seitas que se diziam cristãs. Você reclama, hoje tem Adventista, tem Testemunho de Jeová. Não, tem 2, 3 aí. Tem Mórmon. Na época de Irineu, eram 800 seitas gnósticas. É muito, não é não? Já pensou, pastor Giovanni, fazer um folheto para cada uma? Um curso sobre seitas na Gália? Tinha que ser um seminário de 5, 6 anos. Mas o ministério de Irineu foi forte, porque ele lutou muito contra isso e acabou com o gnosticismo na Gália. Mas o segundo objetivo dos falsos mestres, não se assustem. Irineu dizia, e é verdade, é obter favores sexuais. É isso. Obter favores sexuais. O falso mestre sempre tem um olho voltado para o seu dinheiro, o outro voltado para a sua mulher. Ai, pastor, é. Mas é um santo, não é não? Não é não. Tem 2 alvos. Maridos que estão aqui. O falso mestre, com esse olho, olha para o seu bolso. Com esse outro, olha para a sua mulher. Ele quer os 2. O seu bolso e a sua esposa. O seu bolso e a sua filha. Ele quer. Ele vai tentar. E muitas vezes ele consegue. O Novo Testamento diz isso abertamente. Irineu de Leão detectou essa verdade e hoje em dia isso é fato espalhado por aí.
O falso mestre quer isso: dinheiro e favor sexual. Quando então nós olhamos para esse texto, nós vemos aqui o texto falando, eles não só contaminam a carne. O que significa isso? O que é a carne aqui? A carne aqui é o corpo. Eles contaminam o corpo, ou seja, através do seu ministério, através das suas revelações, eles justificavam uma conduta imoral. Pelas suas revelações, eles diziam: olha, o Senhor me revelou, eu tive um sonho acerca dessa irmã, eu tive uma visão em que Deus me disse que essa moça, que essa mulher... E aí vem o complemento imaginado aí na sua cabeça. E o objetivo disso é obter os favores sexuais. E eles dizem: não existe nada de errado com isso. Essa minha atitude de buscar favores sexuais dessas mulheres, essa minha atitude tem a aprovação divina. Por quê? Porque a graça de Deus é abundante. Use e abuse da graça. Deus é gracioso. Deus não quer que nós vivamos tristes. Deus não quer que nós vivamos ali reprimindo os nossos desejos que nos tornam tão felizes. Deus não quer que você viva aí desejando algo sem poder ter, não. Cristo nos libertou. Nós podemos viver felizes, realizados. Olha, viva livremente as suas inclinações. O que importa é o amor e a sinceridade. Deus me revelou isso num sonho. O que importa é o amor e a sinceridade. Não há nada de errado com isso que você faz. Recentemente, eu assisti uma entrevista de um pastor famoso, pastor muito conhecido. E ele recebeu uma carta. E ele estava lá sentado, ele dá entrevistas num sofá, perto de uma piscina, de uma jacuzzi, lá, um cara meio estranho. Vocês já viram esse homem? Está lá, sentado lá, com os cabelão, barbudão, é um teólogo moderno. E ele recebeu uma carta, em que o jovem dizia para ele: olha, eu estou tendo relações sexuais com a minha namorada. É pecado isso ou não? Resposta dele: não. E usando ali adjetivos raros, tirados a dedo do dicionário, né? Para dar à sua fala uma autoridade maior. Para dar à sua fala um toque de profundidade. Ele dizia: olha, se você está fazendo isso com responsabilidade, se você faz isso com sinceridade, eu posso lhes garantir, eles fazem com muita sinceridade. Se você faz isso de todo o coração, e eu posso lhes garantir, eles fazem de todo o coração, o Senhor jamais reprovará você. Isso é muito melhor do que você ficar se reprimindo aí e tendo pensamentos maus. Então, continue aí. E se algum pastor disser que é pecado, você não dê ouvidos, porque na realidade não existe nada de errado com isso. A graça de Deus compreende esse seu comportamento. Nós temos ali, naquele exemplo, uma evidência de que esses homens de que Judas fala, estão vivos até hoje. Eles estão na TV, eles estão nas igrejas, estão espalhados por aí. Em São Paulo, um pastor disse no púlpito que aconselha o seu filho dizendo o seguinte: filho, quando você sair, não esqueça de levar preservativo. Esse é o conselho que ele dá para o filho dele, que é jovem. Filho, quando você sair, não esqueça de levar preservativo. Esse é o conselho que ele dá. Porque na mente dele, dizer não para os impulsos sexuais e viver uma vida de promiscuidade fora do casamento é correto. A graça de Deus abrange isso. Eles transformam em promiscuidade, em libertinagem, a graça de Deus.
como nós aprendemos. E por último, eles desprezam seres superiores. E o que significa isso? Eis aqui um pedacinho de Judas que é difícil de entender. Como eles desprezam seres superiores? O texto diz o seguinte, observe aí na sua Bíblia, veja aí, quanto tempo eu tenho? Tenho 5 minutos, ou seja, tem que fazer um milagre aqui. Tem que fazer o sol parar, fazer a lua parar no céu, relógio parar, para poder explicar o que significa isso aqui. Mas eu vou tentar aproveitar os 5 minutos que me restam aí para vocês entenderem o que é isso aqui. Notem bem, acompanhem comigo a leitura. Eles rejeitam governo. Na sua Bíblia está no singular, corretamente. Eles rejeitam governo, kyrios. Aqui governo não são governos humanos. Se fosse governos humanos, seria plural. Essa palavra, e além disso, essa palavra não é usada para governos humanos, kyrios. Então deve ser governos angélicos, autoridades angélicas. O problema, mais uma vez, é que está no singular. E se fossem autoridades, potências angélicas, estaria no plural. Então parece que o correto é ler o texto assim, eles rejeitam a governo no singular, se referindo à soberania do Senhor Cristo. Aliás, se os irmãos olharem o versículo 4, o finalzinho do versículo 4 diz que eles negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então é bem possível que o versículo 8, quando o texto fala rejeitam o governo, isso aqui significa que eles rejeitam o governo de um Senhor, por isso está no singular, e esse Senhor, a expressão kyrios aqui se referiria então a Cristo, um problema já mencionado no versículo 4, que diz que eles rejeitam a soberania e o senhorio de Cristo. Então esses homens desprezam os seres superiores. Aqui, um desses seres superiores é o ente divino, a pessoa santa, divina de Jesus Cristo. Eles dizem, olha, a autoridade de Jesus sobre a minha vida eu nego como meu modo de viver. A ética que o Senhor Jesus ensina, eu não vivo. Aquilo que o Senhor faz e diz, eu não aprovo. Eu sou contra a ética de Jesus e a ética dos apóstolos. O modo de vida que ele ensina é um modo de vida que as minhas revelações, os meus sonhos mostram que não são corretos. Isso porque talvez os falsos mestres vissem Jesus apenas como um anjo. E os falsos mestres tinham certa resistência contra os anjos, especialmente porque na tradição judaica os anjos tinham entregue a lei ao povo. E segundo os falsos mestres, a lei era muito rigorosa, era contra a graça. Então eles tinham certa resistência contra os anjos e talvez, vendo Jesus como um anjo, rejeitavam sua autoridade. Mas notem, eles não somente rejeitavam o governo, aí no singular de Cristo, como é mencionado no versículo 4, eles também, e aqui vem uma expressão curiosa, difamam, na sua Bíblia deve estar algo semelhante a autoridades superiores. Talvez tenha alguma variação aí nas suas traduções. Mas o certo na tradução aqui, o termo original usado por Judas é glórias. Eles difamam glórias. Como assim? O que significa difamar glórias? Ou o que significa difamar seres gloriosos? Eles difamavam anjos. Mas como é que eu difamo um anjo? Como é que eu faço fofoca contra anjo? Como é que eu invento mentiras sobre os anjos? Bem, talvez a expressão difamar presente aqui não seja uma tradução muito boa. Talvez o melhor, considerando o espectro, o leque de significados da palavra usada por Judas, talvez o melhor seja insultar. Esses homens insultam glórias. Insultam glórias? Sim. E o que significa? Significa que eles insultam anjos. Eles insultam anjos? Sim, eles insultam anjos. Os falsos mestres são pessoas que insultam os anjos com palavras.
Você já viu isso alguma vez? Insultar anjos? Estranho. Rejeitar o senhorio de Cristo, nós vemos na vida das pessoas. Por exemplo, eu faço o que eu quero. Cristo não manda em mim. Nada manda em mim. Eu mando em mim. Eu sou o Senhor de mim. Quem sabe de mim sou eu. Agora, insultar anjos? Isso eu nunca vi, pastor. Viu sim. Ah, viu. Viu sim. Basta você prosseguir na leitura e ver que tipo de anjos eles insultam. São anjos bons ou anjos maus que eles insultam? Eles insultam anjos maus. Ah, mas eu posso insultar anjos maus? Surpresa! Pode não. Não. Na sequência do texto, ele diz o seguinte: o arcanjo Miguel, um dos arcanjos, o protetor de Israel, um dos principais, como diz Daniel, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, e não vai dar tempo de explicar isso aqui, é que ele está mencionando um livro também apócrifo chamado Ascensão de Moisés, e não dá tempo de explicar agora. Eu tenho só 5 minutos, eu tinha 5 minutos há 10 minutos atrás. Não dá tempo de explicar a ascensão de Moisés. O texto diz que ele disputava a respeito do corpo de Moisés com o diabo, e ele não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Está dizendo, olha, quando num embate o arcanjo Miguel, dotado de autoridade, como um dos anjos principais, um arcanjo, por isso chama arcanjo, é um arcanjo, um anjo superior, contendendo com o diabo, nem ele se dirigiu ao diabo com uma postura de provocação, com uma postura de insulto. Ele não insultou o diabo, porque isso significaria se colocar numa posição de juiz que só Deus pode ocupar. Então ele disse: o Senhor repreenda você, eu não sou o juiz de anjos, o Senhor é, você então seja repreendido por ele, não por mim. Os falsos mestres, no entanto, eles arrogavam para si uma postura de superioridade, que lhes dava autoridade para insultar demônios. Demônios são chamados de glórias. Por quê? Porque ainda que tenham caído, eles são detentores ainda de poder. Eles são detentores de força. São detentores de grandeza. Os demônios são poderosos. Por isso são chamados de glórias. E estes homens, então, se aproximavam de demônios e insultavam demônios. E diziam palavras de insulto contra seres espirituais malignos. Vocês já viram isso ser feito alguma vez? Rola aí no chão! Levanta agora! Cala tua boca, põe a mão para trás! Eu mando em você! Vai embora! Agora volta! Vai de novo! Volta aqui, mandei voltar! Nós mal sabemos o que acontece nesse circo louco. Mas uma coisa é certa, se aquilo é uma representação teatral ou não, uma coisa é certa: aqueles homens arrogam para si uma autoridade que eles não têm, de insultar seres superiores, quando nem o arcanjo Miguel fez isso. E com isso, eles dizem o seguinte: nós conhecemos as estruturas espirituais, temos sonhos, temos revelações, temos autoridade sobre os demônios que vocês não têm, conhecemos os mistérios do universo angélico e vocês não.
E por isso nós temos autoridade e vocês devem fazer o que nós dizemos. E dominando assim sobre o povo, faziam com que os homens trilhassem os caminhos mais podres e perversos que se possa imaginar. Ah, ele conhece os mistérios espirituais. Os demônios, ele grita com os demônios. Ele tem força, ele tem sonhos, tem revelações. Este homem é de Deus. E multidões seguem esses servos do diabo e são explorados por eles, financeiramente e sexualmente. Amados, fiquem alertas. Estes homens estão aqui em Boa Vista. Eles moram aqui. Eles se mudaram da Palestina e vieram para cá. Passaram pela Venezuela, talvez, não sabemos. Alguns nasceram aqui, outros vieram de lá, mas tenham certeza, esses homens estão aqui. Cuidado, cuidado, porque o destino deles é a destruição, e se você segui-los, terá a mesma sina. Pastor.